Senhor querido, Pai de poder e autoridade, diante do céu e da terra no dia chamado hoje, em mais uma madrugada de um novo dia, que o Senhor me dá o privilégio de estar viva, dia 8 de setembro de 2025. Eis aqui a minha vida de prontidão para clamar ao Senhor, que é o mestre dos mestres, Senhor por excelência, o Deus que eu sirvo de coração e verdade, me alimentando da palavra que sara, cura, liberta, traz vida e vida em abundância. Deus querido, Tu és um Pai justo e fiel. É o Senhor que nos dá o caminho. É o Senhor que nos enfatiza a certeza da justiça sobre a terra, repreendendo toda opressão, toda ganância, toda hipocrisia religiosa que está diante da terra. Senhor, meu Deus, Pai da eternidade, é o Senhor que está sobre o planeta, é o Senhor que nos dá palavras de vida eterna, é o Senhor que revela os seus filhos como profeta para revelar seus desígnios com base na tua palavra. É o Senhor que repreende todas as práticas de opressão, todas as práticas de maldade que mudam, destrói, deturpam a palavra do Senhor, disponível como água, como correntes de água, límpidas e cristalinas, embasadas na palavra, que é mais atual que o jornal de amanhã. Senhor, Amós 3 diz: povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que a armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre a cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a mensagem? Anuncie nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão os seus pais. Seus pais destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. O Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó, diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel
por causa dos seus pecados. Destruirei os altares de Betel. As 4 pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Pai, em o nome de Jesus, quanto desobediência o teu povo tem cometido, resultando em demolição de tudo aquilo que é fortaleza em coisas, com dinheiro, com luxo, demonstrando desobediência, acarretando consequências negativas. Porque o Senhor é um Deus fiel, que sabe a intenção do coração de cada um. O profeta Amós destaca a inevitabilidade do juízo de Deus, comparando ao rugido do leão que precede a punição. A história de Israel é rica em advertências e também de promessas. Mais frequentemente o povo caiu na cegueira espiritual, incapaz de discernir o que era certo e o que era errado. Deus, Tu nos ensina através das Tuas palavras, que ainda podemos ouvir o chamado para aprender as Tuas palavras. E fazendo menção à palavra de Deus, havia hipocrisia de Israel e as consequências desastrosas provenientes de pecado. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Mestre, é o Senhor que nos afirma que Deus não fará nada sem antes revelar o seu plano perfeito aos profetas, aos seus servos, indicando que Deus não age sem avisar o que a sua palavra está sendo transmitida através dos mensageiros escolhidos pelo Senhor nesta terra. Senhor, o versículo 7 diz sobre a revelação, serviu como um aviso ao povo de Israel de que o juízo de Deus viria sobre eles devido à sua injustiça e corrupção. Pai, quantas pessoas têm se valido de traição, de mentiras, de coisas que o Senhor não se agrada, corrompendo o seu caráter, trocando coisas certas, trocando o seu caráter, resultando em destruição ou dor. Senhor, o Senhor escolhe os seus profetas para comunicar-nos a mensagem, alertando sobre o pecado e também dando o caminho para as pessoas guiarem aquilo que é certo. Como assim, Amós foi escolhido para denunciar a corrupção em Israel. Senhor, Tu és nosso Deus que nos ensina que o salário do pecado é a morte, que tudo aquilo que nós fazemos plantando, nós certamente colheremos. Senhor, em Teu nome pedimos, nos ensina, Pai, nos ensina a sermos justos, fiéis, a termos ações que alegrem ao Teu coração, porque o Senhor sempre vai revelar aos seus aquilo que acontecerá adiante. É uma forma de alertar as pessoas para que elas não sejam pegas desprevenidas, especialmente em tempos de julgamento. Pai, o profeta Amós foi embaixador de Deus na terra, encarregado de denunciar os pecados de Israel e de alertá-los sobre as consequências do seu descaso sobre a palavra. E agora, nos tempos de hoje, quantas das vezes as pessoas estão sabendo que estão agindo de maneira errada e mesmo assim tem feito, mesmo assim tem agido. Quantas armadilhas são colocadas ao longo do caminho para emboscadas, para destruição e de dor. Quantas vezes o Senhor tem desarmado pessoas, desarmado aquilo que é intentado contra as nossas vidas. O Senhor é um Deus fiel,
É o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que não permite que o medo esteja nos dominando, porque quando o Senhor fala, o Senhor realiza, porque o Senhor não é como um homem que mente, não é como um homem que faz promessas infundadas, incumpríveis. Tu és Deus, Pai. Em o nome de Jesus, nesta segunda-feira, Senhor, muda a nossa história. Nos dá, Senhor, a possibilidade de enxergarmos tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor em desonestidade. Porque muitos se valem de dinheiro, fama, network. Mas o Senhor é o Deus que usa quem tu quiseres para nos favorecer nesta terra, abrindo portas para fazer com que nós alcancemos lugares inimagináveis, em mesas que jamais imaginaríamos sentar, porque o Senhor é um Deus por excelência, que tem a sua multiforma de agir, porque tu és Deus. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos faça termos fome e sede de justiça, fome da tua palavra. Senhor, quanto mais buscamos, mais ouvimos o Senhor responder. Quando ouvimos pouco conseguimos ouvir, porque estamos dando valor a coisas que não deveríamos dar. Porque, em primeiro lugar, está o Senhor. Porque tudo pertence ao Senhor. Deus, abra, Senhor, as comportas dos céus para nos favorecer. Quantos homens e mulheres espalhados pelo mundo têm se alimentado da palavra, têm renunciado aos seus desejos, têm mortificado a sua carne para permitir que o Senhor esteja usando no Senhor para sermos abençoadores de vida, para em teu nome, Senhor, destruirmos cativeiros de solitude, cativeiros de opressão, depressão, cativeiros de dores, provenientes de escolhas mal feitas na vida. Senhor, tu és o meu mestre, me ensina mais de ti. Eu quero me esvaziar de mim para que o Senhor me use como apraz o teu coração. Porque eu não vivo mais por mim, mas vivo para levar a palavra do Senhor, mesmo sabendo que muitas pessoas têm se levantado para tentar me destruir, mas o Senhor dos exércitos é quem está à minha frente de batalha, para que eu possa cumprir os seus propósitos e o teu chamado sobre a minha vida, para levar a palavra da maneira mais simples e singela, porque esse é o meu modo de falar contigo, meu melhor amigo, meu ajudador, meu incentivador, meu professor, meu pai. Que mendi esti, que mundigidia tireaço, rei ananai de que me sobias, irianiri gandaramanai assim, arrabasto bien, ingidiasai, ramantu gidias tiria, arrimando ganai de assai, e me disse, como noi dirias ti, abadai kamanai assobias. Senhor, que mondirias turignei. Ah, Jesus querido, derrama, Senhor, ribadagai, emintriaçou, rigão digai, lei diria súbias. Pai querido, Deus de poder, eu declaro sobre esta semana, amanto biguiasti, que o Senhor irá movimentar muitas pessoas, amai guidis, rabasto idicai,
para que se acheguem ao teu povo, que tem clamado, que tem pedido, que tem no secreto requisitado a tua presença. Tu irá mover quem tu quiseres, para fazer chegar aos teus servos, aos faróis espalhados na terra, para levar a luz de Jesus, para levar a esperança. Porque quando nós cuidamos das coisas do reino, o Senhor cuida das nossas. Quando as pessoas encaminham mensagens, assim como o clamor que serve, clamor da madrugada que tem servido como um devocional de muitas vidas. Quando as pessoas multiplicam essas palavras, direcionando as mensagens para outras pessoas, estão espalhando a tua boa nova. E nada disso passará desapercebido ao Senhor, porque esse canal é um canal que fala sobre fé. Não é por dinheiro, não é por fama, é para cumprir o meu chamado, até que o Senhor leve meu último suspiro para ti, Pai. Senhor, nos favoreça, Senhor, para que nós recebamos de ti a sabedoria que vem do alto e a força que vem do Senhor, porque através do teu Santo Espírito estaremos abastecidos daquilo que é bom, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Que tenhamos a busca naquilo que irá nos edificar e nos fará brotar as sementes plantadas juntos aos ribeiros, para que haja frutificação, para que em nós e através de nós as bênçãos estejam, estejam, Senhor, atingindo pessoas e os novos testemunhos comecem a vir, porque o Senhor usa os teus profetas para revelar aquilo que tu queres, Pai, para que as coisas possam ser mudadas, para que o teu nome possa ser exaltado, porque nós não somos nada, mas tu és o grande eu sou. Tu és o grande El Shaddai. Tu és Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, o grande Senhor. Amai, Senhor, abasteça-nos, que nesta madrugada haja um grande mover e que possamos sentir algo diferente e glorioso, e que tenhamos testemunhos para darmos por toda essa semana, coisas pequenas e grandes, e que sejamos justos e fiéis, porque quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos dará muito, mas se não somos fiéis no pouco, como há de chegar até nós as coisas maiores, se não somos fiéis no pouco? Que o Senhor nos favoreça e que nós entendamos o propósito do Senhor para as nossas vidas e tenhamos o livre-arbítrio para escolher o caminho bom ou mau, porque a porta larga leva à perdição, mas a porta estreita leva à salvação. Todo vale é passageiro e o vale é necessário para que nós cresçamos e tenhamos a autoridade de dizer que passamos e vencemos, para que quando vidas chegarem até nós, tenhamos a autoridade de dizer tudo o que passamos e como fomos guiados a chegar até as vitórias que o Senhor nos concedeu. Eu declaro sobre as nossas vidas a unção sem medida, a unção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, para que nós estejamos dando bons testemunhos através das nossas ações e que nós não nos vendamos por dinheiro algum, por fama alguma, ou envergonhemos ao nome do Senhor tentando fazer barganha ou mercadoria da palavra. Eu declaro a vitória sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.